Che, ser uruguacho. Vale a pena, não vale a pena tirar o documento? Eu tirei o documento, mas eu não fui morar no Uruguai, pelo menos por enquanto. Vou falar um pouquinho disso aqui, compartilhando a minha vida pessoal e talvez te ajude também a ter algumas ideias. Vem comigo, esse é o Primatologando e a gente falar de tudo. Gente, isso é da minha vida pessoal. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui que são bem pessoais. Bem, gente, eu sou o Jeff, formado em História, pós-graduado em História, também ensino História, fiz RH, pós-graduação em Psicologia Organizacional, tô fazendo Biologia, fiz teatro, fiz um monte de coisa. Tô falando isso pra me achar? Não, só pra dar um panorama da minha vida pra vocês, esse é um vídeo bem pessoal. Eu tirei nesse ano, na realidade, ano passado, 2024, eu tô 2025, não a nacionalidade, mas sim o permisso, né, a permissão de moradia do Uruguai, por algumas mil razões. Primeira razão, eu queria muito estudar e fazer um mestrado, é o meu sonho fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em alguma área. E eu olhei lá como um país interessante para fazer, já que eu não via condições de estudar fora, nos Estados Unidos, não, Estados Unidos eu nunca pensei, lá Canadá, Europa, outro lugar. Estaria muito aberto a isso. E eu não me considero um pesquisador bom, por isso foi uma das razões também de eu voltar a estudar, fazer uma faculdade, que eu estou fazendo com muito maior afinco agora, vamos dizer assim. O que eu posso falar, cara? Eu decidi primeiro por distância, porque eu tenho uma mãe idosa e ela é muito dependente de mim em alguns aspectos, né? Eu tenho minha irmã aqui em São Paulo também, mas eu queria me desgarrar um pouco. Aí cada família tem as suas questões, eu tenho as minhas também. E eu sempre quis morar no exterior. Eu viajei muito pro exterior, graças a trabalhar muito, a ter oportunidades, a pensar estrategicamente com pontos e com meu dinheiro. Sempre fui um mochileiro, nunca tive uma viagem de mega luxo, a não ser quando eu viajei a trabalho. E olha lá. Eu pensei no Uruguai, primeiro porque o espanhol é um idioma que eu domino bastante. Meu pai era da fronteira, então desde pequeno eu aprendi. Espanhol, ele já tinha morrido, mas eu pensava, quero aprender, vou aprender espanhol. E por uma questão de América Latina, o Uruguai tem os melhores números ali socioeconômicos. Pessoal, não entra nessa que se você tem uma vida boa aqui no Brasil, uma vida classe média, você ir para um país que não necessariamente que tenha bons indicadores, você vai ter a mesma vida. Isso aí é falácia, é mentira. Existem bairros de São Paulo, vou dar um exemplo, Moema, Vila Olímpia, que se a gente comparar, tem momentos que o IDH deles, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é maior do que países nórdicos. Vamos dar um exemplo. Você mora em Moema, trabalha na Vila Olímpia e se diverte no Itaim Bibi. A sua vida capaz é melhor do que gente que mora na Suécia ou na Noruega. Então, isso é falácia. O Uruguai, como um país, para mim virou um modelo em muitos aspectos a partir do momento que eu comecei a estudar história e política daquele país. Eu realmente admirei e, como formado em história, eu queria fazer alguma coisa relacionada ali. Eu gosto muito, particularmente, da história rioplatense, da história do Cone Sul, principalmente relacionado à Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. E é o que eu pensava em fazer o meu mestrado. Só que eu tenho um problema grande, e aí eu vou contar também isso pra vocês, é bem pessoal, que eu não sei lidar muito bem com dinheiro. Eu tô começando a pensar em aprender agora. Então, eu viajei muito pelo mundo porque eu ganhava dinheiro e viajava. Então, eu nunca guardei dinheiro. Eu também nunca fui a favor daquele, você ganha um salário mínimo, tem que guardar 30%. Isso é mentira, isso é negócio de coach. Cada um sabe sua realidade, o que faz e o que tem que fazer. A realidade é que é muito importante que a gente tenha, assim, uma educação financeira melhor. A gente pode até fazer vídeos sobre isso depois. Eu sou uma pessoa muito metódica em muitos aspectos, mas alguns aspectos da minha vida nem tanto. Então, o primeiro motivo foi esse, eu queria fazer um mestrado fora. O segundo, eu pensei na minha família, porque uma coisa, minha mãe passa mal aqui e eu tava na Espanha, 12 horas de voo, R$ 10.000 uma passagem de última hora. Outra coisa é eu estar no Uruguai que eu pego um ônibus até Porto Alegre e Pelotas e pego um avião mais barato. Terceira coisa, como eu disse, entre os países da América Latina, é um país que realmente me chamou atenção pela estrutura, pela história, já que eu já gostava disso. E em quarto lugar, eu já conhecia e eu gosto mais de frio do que de calor. Lá faz mais frio do que aqui. Tem muito calor também no verão, mas também faz mais frio. E eu realmente gosto disso, assim, não sei porquê.
Eu passo muito mal no calor, tem gente que passa muito mal no frio. Vou para um lugar muito quente, até eu me adaptar, demora um pouco mais. É horrível, assim, fisiologicamente falando. Eu tirei o meu documento junto com Bem-vindo ao Uruguai, eu indico, eles são fofos, maravilhosos, eu vou deixar o link. Fala com eles, não só se você quer ter o seu documento, às vezes você quer ter uma conta no Uruguai, às vezes você quer ter um negócio lá, mudar, tá cansado do Brasil, quer fugir do Lula, do Bolsonaro, não importa. O Uruguai é um país mais politicamente estável comparado a outros países, mas isso não significa que seja um país fácil de viver, é um país muito caro. Os próprios uruguaios saem do Uruguai, justamente por causa de preços. Comparativamente, às vezes, Montevidéu é mais caro do que algumas cidades muito conhecidas na Europa. Então, meu, imagina se você vai para lá e consegue um emprego X e que não vai pagar o suficiente para você ter a mesma qualidade de vida daqui. Isso não é incomum, é um risco muito grande caso você escolha qualquer país desse mesmo nível. Outro motivo também, a gente está num momento instável no mundo e um momento instável no Brasil. Deixando de lado o que é esquerda e o que é de direita, eu considero que a ditadura militar no Brasil ela foi muito sangrenta para algumas classes, algumas pessoas. Principalmente quem deixava sua opinião pública ou era a favor de uma democracia de fato. A gente vive numa democracia no Brasil, mas não significa que será sempre assim. E querendo ou não, no mundo isso acontece. Eu tenho um professor que comenta uma história muito boa, que ele conheceu uma pessoa que viveu os anos 50 no Brasil, falou que era um lugar maravilhoso, e nos anos 60 essa mesma pessoa foi perseguida e quase morta pela ditadura militar. Eu, como estudante de história, a gente em história gosta de estudar coisas muito mais no passado e tem um pouco de receio de estudar coisas no presente, porque existem muitas informações convergentes e com certo distanciamento você consegue às vezes ter uma leitura melhor, baseado obviamente naquilo que você viveu e no que você tem de referência, mas eu não considero que o Brasil é e sempre será o melhor lugar do mundo. Eu considero que a gente tem talvez as melhores pessoas e as piores também. E eu tenho um pouco de medo, seja politicamente falando, seja socialmente falando. Tanto a exposição à violência, quanto a exposição à inseguridade política do país, quanto a perseguições políticas que podem voltar a acontecer, seja em qualquer espectro, tá? Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Eu sou muito mais simpatizante atualmente, obviamente, de governos progressistas, porque os últimos governos conservadores que a gente teve, o que eu falo para vocês que eu admiro muito foi do Fernando Henrique Cardoso na pós-redemocratização. Pensando pelo lado da esquerda, para mim o governo do Lula foi ótimo os primeiros dois em muitos aspectos. A Dilma teve seus problemas políticos e econômicos, Bolsonaro teve seus problemas políticos, econômicos, Michel Temer e o Lula agora também. Eu acho muito simplista o fato da gente refletir dentro de apenas um líder político todos os problemas que o país vive, sendo que há muito mais coisas por trás disso. Então, se você viu o playlist de política, você entende o que eu estou falando. Se não, assiste lá. É mega importante que a gente estude, se informe, e eu fico um pouquinho com medo de algumas coisas aqui no Brasil. Eu tenho alguns planos, meus planos do Uruguai no momento foram frustrados. Se eu mudar para lá, eu vou fazer um vídeo comentando com vocês como é que é. E se eu voltar a visitar, eu também comento. Não é um país com perfeições, é um país com muitas imperfeições, mas um país que eu admiro muito. Por isso que eu fiz o meu documento uruguaio. Inicialmente eu pensei que ia dar tudo certo, uma questão financeira e questão estudantil, porém não foi dessa vez que eu consegui me organizar tanto estudantil quanto financeiramente para ir para o Uruguai, e até mentalmente mesmo. Já disse Shakespeare que estar preparado é tudo. Ao mesmo tempo, se a gente espera ficar preparado para uma determinada ação, às vezes a gente nunca vai estar preparado e nunca vai fazer essa ação. Então, em determinados momentos, um pouco de impulsividade é importante. Eu não sei o futuro, eu não sei se eu vou para lá, eu não sei se eu vou para outro lugar. O que eu sei é que eu estou num momento de busca de paz, tanto minha quanto da minha família. Estou tentando dar o meu melhor em relação a isso. E se você tem um sonho de morar fora, pesquisa bastante, mas não pesquisa tanto não. Mete as caras, junta a tua grana. A única dica que eu dou, do fundo do meu coração, para você se dar bem, aprende o idioma local. Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheço que foram na Hungria com uma grande expectativa, um grande salário, uma grande empresa e se adaptaram zero tanto à cultura. Gente, como é que você quer se adaptar à cultura se você não fala nem o idioma do país, o idioma que as pessoas comunicam, o idioma da burocracia?
você me desculpa, essa pode ser uma opinião pessoal polêmica, mas se você realmente quer mudar para um país de fato, de verdade, e forever, demorou para você começar a aprender o idioma desse país. Essa é uma crítica pesada, eu sei. Aprender idioma, não importa se você tem facilidade ou não, é muito difícil. Então você tem que se esforçar para isso. Mas se você tem seu sonho, sonhos só se tornam realidades quando você coloca num planejamento. Planejamento tem data, tem limite. Frase clichê. Sucesso começa quando a motivação acaba e a disciplina começa. Então, ao momento que você realmente estiver colocando isso nos planos, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, se Deus quiser, se você acredita em Deus, se Deus não quiser, tanto faz, você vai conseguir o que você quer. Óbvio, dentro de questões realistas, mas ainda assim eu sou uma pessoa muito mais positiva do que negativa. Apesar de eu ter uma variação de humor grande, até eu sempre, com as outras pessoas, eu posso me julgar muito a mim, mas com as outras pessoas eu sempre incentivo muito, contanto que seja realista aquilo que você almeja. Para de sonhar, coloca no papel, faz um plano, faz acontecer. Não queira ter 10 sonhos realizados no mesmo dia. Você não vai conseguir, a não ser que você ganhe na Mega Sena, porque dinheiro compra sonho. Mas pega um, pega dois, pega 3 sonhos. Faz isso se tornar realidade. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém tá nem aí pra sua vida. Nem positiva, nem negativamente. Existem pessoas que vão te apoiar e que vão te criticar. Mas as únicas pessoas responsáveis pela felicidade mínima que você vai ter na vida, porque a felicidade ela é mínima e ela nunca vai ser alcançável, mas quem vai ser responsável pelo caminho da tua felicidade é você. Desculpa se eu estou sendo coach, eu tenho passado por coisas que tem doído no peito e eu queria muito compartilhar com vocês aqui no canal, porque é uma maneira de se expressar também. Eu adoro o que eu faço, eu adoro ciência, eu adoro o que eu estudo, eu adoro compartilhar. E eu espero que você aí do outro lado da telinha não se esqueça disso. Não esqueça da importância que você tem. Você, às vezes, pode não ser importante pra ninguém. Frase negativa, mas você é importante pra você. E outra, você sempre vai ser importante pra alguém, não importa quem. Mas se você se sentir no momento sozinho, saiba que você tem que ser importante pra você. Ninguém pode ser mais importante pra você do que você. Isso não é egoísmo, isso é autopreservação. Isso a biologia explica. Cuida de você, tenta cuidar da tua saúde, cuida da tua cabeça, cuida da tua saúde mental. Quando você estiver no meio do bombardeio, quando tudo de ruim estiver acontecendo, quando o seu trabalho estiver extenuante, quando a sua faculdade estiver extenuante, a melhor dica que eu recebi na minha vida é: para, coloca o telefone no modo avião, chora, ri, toma um banho, toma um cafezinho, toma o seu calmante, não importa. Para, não responde ninguém, não fala com ninguém, fala com teu cachorro. Aí você toma um banho, relaxa, elenca tuas prioridades, porque se tudo da tua vida for prioridade, nada é prioridade. Elenca tuas prioridades no trabalho, na faculdade e faz uma coisa por vez. Melhor entregar do que não entregar. Melhor fazer uma coisa do que não fazer nenhuma. Ai, gente, que vídeo coach! Eu tô mó triste aqui fazendo um vídeo e ainda vou publicar esse vídeo assim, mas no final das contas eu só queria falar um pouquinho que eu tenho esse sonho ainda aqui. O Uruguai tá dentro de mim. Tenho um amor e um respeito muito grande pelo país, pela cultura, pelo idioma, assim como eu tenho pelo Brasil. Vai continuar sendo assim. E também lembrar pra gente o quanto a gente é importante pra gente e que sonho nenhum vai se tornar realidade se ficar no âmbito de sonho. Lembra disso. E a gente tá junto. Comenta aí qual é o seu sonho. E comenta aí qual é o seu plano. Esse é o Primatologando. Eu sou o Jeff. Um beijo e até o próximo vídeo.